Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Vamos comigo em Efésios capítulo 6, no versículo de número 13. Hoje culto de avivamento. Mas antes de buscarmos o revestimento, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Porque sem direção nós não chegamos a lugar nenhum. E em Efésios capítulo 6, no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma citação aqui, na qual eu imagino que todos nós já devemos ter passado. Se não passamos, vamos passar ainda. E ele vai dizer aqui em Efésios 6, no versículo 13, quem encontrou, se for possível, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Se caso não der, pode ficar sentado, mas se puder, faça isso, vai ser bênção para a tua vida. E se tiver alguém ao seu lado sem a palavra de Deus, quiser compartilhá-la, é sempre bom ler na Bíblia, embora nós passamos aqui em cima, mas é bom você ver na sua própria Bíblia o que Deus ele quer falar. Quem encontrou, diga glória a Deus. Efésios 6,13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Eu não vou falar da armadura de Deus, mas eu quero falar do que ele fala na parte B aqui, olha, para que possais resistir no dia mau, no dia da adversidade, no dia dos problemas, das dificuldades e até mesmo no dia do desânimo. Quando vem aquele desânimo, aquela marasma, aquele peso, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Seja franco aí, amados. Quem aqui já se sentiu desanimado? Levanta a mão assim. Todo mundo, né? Ô pastor, eu não, eu estou vibrando. Então prepara que um dia você vai estar desse jeito também, tá bom? A sua hora vai chegar, tá bom? Mas você crê que Deus, ele é o nosso socorro em todo tempo? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Deus eterno, nesse momento nós vamos ouvir a Tua palavra, Pai. E é para isso que estamos aqui. É para isso que viemos. E, meu Deus, então fale conosco, Pai, do Teu jeito, da Tua maneira. Tome o Teu lugar de honra aqui neste altar. Vem arrancando, meu Deus, toda dificuldade, toda tristeza, todo impedimento que possa existir dentro de nós e nos transforme, meu Pai, segundo a regeneração do Teu Santo Espírito. Meu Deus, que essa mensagem, ela venha, meu Deus, nos esclarecer e nos edificar para a honra e glória do Senhor, Pai eterno. Meu Deus, fale conosco, Pai, nos amadureça para que o Teu reino avance e que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. O apóstolo Paulo, ele está sendo muito franco com a igreja de Éfeso. E uma das coisas que Paulo, ele vai mostrar com clareza aqui nesse versículo, é que tem dias que as coisas não dão certo. E esse dia que Paulo está dizendo aqui, não é necessariamente um dia apenas,
Pode ser que pessoas vão ter um período difícil em sua vida. Vão ter momentos de dificuldade, de tristeza, de tribulações. Mas, amados, a palavra do Senhor, ela vai mostrar que isso pode acontecer com a vida de qualquer pessoa e em qualquer momento que ela esteja vivendo. Igual, por exemplo, nós sabemos da história de Jó, que foi um servo de Deus, que recebeu elogios do próprio Deus, a ponto de Satanás ele decidir tentá-lo pessoalmente. E Jó, quando ele passou por todos aqueles momentos, diz a palavra do Senhor que ele não vai negar a sua fé, mas ele vai cair num momento de desânimo tão profundo que um dos seus amigos que veio a princípio para consolá-lo, diz aqui em Jó, capítulo de número 4, no versículo de número 3 até o versículo de número 5, que ele vai dizer isso aqui para Jó. Jó, capítulo 4, versículo de número 3 até o 5, diz assim: Eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Olha só, você já teve o privilégio de fortalecer alguém, de ser instrumento de Deus na vida de uma pessoa que estava desanimado? Isso é maravilhoso, amados. Quando nós vemos uma pessoa ali que está abatida, você chega do lado, aconselha. A pessoa que está fraca, você vai e tenta levantá-la, você tenta motivá-la, e muitas das vezes você consegue fazer isso. Mas e quando chega a nossa vez, como que nós lidamos com isso? Nós vamos perceber que as estratégias que nós usamos para motivar outras pessoas, elas conosco, elas não servem. Igual, às vezes você se depara com alguém que está pensando se separar, que está passando por um momento difícil no casamento, e aí você chega com toda a sua fé, falando para aquela pessoa: olha, não separa não, Deus ele é contigo, ele vai dar uma virada nesse casamento, ele vai mudar essa situação. E a pessoa, às vezes, ela ouve o que você está dizendo para motivá-la, mas quando chega a tua vez de estar em crise no casamento, a mesma solução que você deu, ela não serve para você. Porque você quer jogar tudo para o alto, e muitas das vezes nada do que as pessoas falam faz você mudar de ideia. Às vezes a pessoa está ali no emprego estressada, pensando em agredir alguém, e aí você, na sua paciência de servo de Deus, fala com aquela pessoa: não, calma aí, você vai perder seus direitos, não, vem para cá. Mas aí, quando é a sua vez de estar estressado, você não pensa em duas vezes, e os conselhos que você deu não servem para você. Na vida espiritual, então, quantas vezes você não falou com a pessoa: olha, que estava desanimado, jejum e ora, faz um propósito, levanta de madrugada, vai lá, vai dar certo, Deus vai te fortalecer, busca mais a Deus. Mas quando chega a tua vez de estar desanimado espiritualmente, você não tem força para jejuar, você não tem força para orar, você não quer estar nem na igreja. Ou seja, o ensinamento que você deu para outras pessoas não servem para nós. E uma coisa é certa, amados: a hora do desânimo, ela vai acontecer em nossa vida. Ela vai chegar. Ela vai chegar para mim, ela chega para você. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós somos seres semelhantes uns aos outros. E aqui em Tiago, capítulo 5, no versículo 17, Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele vai dar um exemplo de um grande homem de Deus, que a gente tem falado muito sobre ele, sobre a vida de Elias aqui na igreja,
Mas Tiago, ele vai citar aqui, Tiago 5, versículo 17, diz assim a palavra de Deus, olha. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ou seja, ele está dizendo que nós somos seres que podemos ter altos e baixos no decorrer da nossa vida. Nós podemos passar por isso. Lá em João capítulo 16, no versículo 33, Jesus advertindo sobre isso, ele vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus ele está querendo dizer assim para nós? Ele está querendo dizer que nós não podemos controlar os problemas à nossa volta, que nós vamos ter aflições, mas nós temos que aprender a controlar o nosso ânimo. Nós temos que aprender a combater o desânimo que vem com algumas situações à nossa volta, que vem para nos desanimar, aquelas situações que vêm para nos abater. Quando Jesus ele fala, as situações você não pode controlar, mas controle o seu ânimo. Tenha bom ânimo no meio delas. Combata o desânimo no meio delas. Diga para quem está do teu lado, as situações difíceis você não pode controlar, mas o teu ânimo você pode. E como que nós vencemos, amados, esse desânimo que cada vez tem sido maior com a chegada da apostasia, que é o esfriamento da fé? Olha, o desânimo, ele pode acontecer em situações distintas. Por exemplo, na vida de Jó, ele perdeu tudo e ficou desanimado. Perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde e o desânimo ele veio sobre a vida de Jó. Mas não necessariamente o desânimo ele vem com as percas apenas. No caso, por exemplo, de Elias, o desânimo dele veio no momento que ele estava vivendo a vida mais extraordinária, o melhor momento na vida espiritual. Nós vemos Elias ali, ele tendo o ápice do seu ministério sendo demonstrado para as pessoas. E Elias, depois dele receber ali uma ameaça, depois de ter feito ali o céu se fechar, depois de ter vencido aqueles profetas, de Deus ele responder, por causa de uma ameaça que ele vai receber, diz a palavra do Senhor que ele vai fugir para salvar a própria vida. Olha só o que diz em 1 Reis, capítulo 19. Você tem caneta aí? Pega a caneta aí e se você puder, você vai grifar na sua Bíblia o seguinte, olha, 1 Reis 19, versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor, olha, 1 Reis 19, versículo 2, amém, igreja? Diz assim, olha a ameaça. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida. Você tem caneta aí? Passe um traço debaixo de salvar sua vida. A intenção dele era fugir para salvar a vida. Só que passou pouco tempo, depois Elias, ele vai virar para Deus e diz aqui no versículo de número 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Ele fugiu para salvar a vida, e agora ele está desanimado de viver. Não parece uma contradição? Não parece que ele tentou sair por um lado e deu um tiro no pé? Mas por que Elias ele está desanimado aqui?
Ele está fugindo ali, ele sabe o que ele está fazendo, parece que ele tem condição, ele sabe, ele tem o controle das ações dele. Mas chegou um determinado momento que ele está dizendo: Senhor, eu fugi para salvar a vida, eu queria viver, mas agora eu já não quero mais. O desânimo foi tão grande, e vamos tentar entender por que Elias ele desanimou. Às vezes nós desanimamos por causa de uma crise de fé. Você tem fé, mas as coisas parecem que não acontecem, aí você fica colocando culpa em si mesmo, você pensa que a doença vai embora e a doença está ali ainda, aí você começa a ter aquela crise de fé. O desânimo ele vem por causa disso. Mas no caso de Elias, ele não tem uma crise de fé, porque Elias, ele viu, por exemplo, a provisão de Deus com os próprios olhos dele. Aqui, no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17, no versículo de número 6, diz que Elias, depois de ter orado para não chover, ele começou a ser perseguido, e ele se escondeu no meio do mato, perto de um ribeiro, e diz a palavra do Senhor que ele ali no meio do mato, diz no versículo 6 assim: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Ele viu a provisão de Deus chegando até ele. E quem vê a provisão de Deus chegando, nunca vai ter crise de fé. Porque ela vê Deus batendo na porta dela. É igual aquela pessoa que está desempregada, não tem o que comer em casa, e de repente chega aquela pessoa do nada e fala: Deus me mandou aqui, porque Ele não se esqueceu de você, porque Ele cuida de você, Ele cuida daqueles que esperam nele. E aquela pessoa sempre, ela vai estar com a fé viva, porque teve uma experiência maravilhosa com o Senhor. E Elias, não somente nesse dia, diz a palavra do Senhor que ele vai entrar na casa de uma viúva que não tem nem para ela e para o filho dela direito. E aí Elias ali dentro, ele vai profetizar uma palavra, que diz a palavra do Senhor, que ele vai dizer assim, assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até que Deus ele mande chuva sobre a terra. E foi assim que aconteceu. Todos os dias a provisão estava dentro daquela casa, para a honra e glória do Senhor, porque Deus ele é fiel. Quem vive a provisão de Deus não tem crise de fé. Mas por que então Elias ele fraquejou? Por que ele desanimou? Será que foi falta de resultado ministerial? Porque às vezes a pessoa é aquela pessoa que tem ministério, o ministério não avança, as coisas não dão certo, aí a pessoa ela fica frustrada, vai desanimando. Será que esse era o caso de Elias? Não era, porque Elias, ele tinha um ministério muito abençoado por Deus. Para você ter uma ideia, Elias ele teve uma vitória esmagadora contra 850 profetas de deuses distintos um do outro. E ele vai ver ali Deus mostrando que o ministério dele era abençoado. E sabe quando que um homem, ele sabe que o ministério dele é abençoado? É quando o povo começa a glorificar a Deus. Não é quando o povo olha para o homem e glorifica o homem. Isso não é ministério abençoado. É quando o povo começa a olhar para o céu e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso é um ministério abençoado. E Elias, ele tinha isso. Ele conseguiu ver que o ministério dele era frutífero. Então não era uma crise ministerial que fez com que Elias ele desanimasse. Talvez nós podemos pensar que era falta de unção, porque às vezes a pessoa até está sem a unção de Deus, ela está fazendo as coisas no automático, ela não tem mais vida com Deus. Não, mas Elias não é o caso dele, porque Deus ele está usando Elias de uma forma singular, a ponto de fogo descer do céu
descer do céu na frente de todo mundo, depois de uma oração de 10 segundos, amados. Pensa bem, a unção que Elias tem é algo fora do comum, é sobrenatural. Ele vai orar ali, meu Deus, mostra para esse povo que tu és o Senhor, que é Deus em Israel, que eu vim aqui por causa do Senhor. Responde-nos, Senhor, responde-nos. E na mesma hora fogo caiu do céu. Ele tem muita unção. Ele está ali, ele tem esse monte de testemunhos enfileirados. Mas então por que ele desanimou? Ô pastor, deve que ele estava cansado, é desgaste físico. Quando eu estou trabalhando demais, aí eu não tenho vontade mesmo de caminhar. Às vezes era desgaste físico, mas no caso de Elias não era. A mão do Senhor estava sobre ele. Depois desse episódio, diz que Elias ele vai correr de uma maneira sobrenatural também, que ele vai correr mais do que a carruagem que estava levando Acabe. Não era desgaste físico, não era, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Mas então por que Elias ele desanimou? Ele está tão desanimado. Uma frase aqui em 1 Reis 19, no versículo de número 4, vai mostrar eu acho o porquê, penso eu, o porquê do desânimo de Elias. Diz aqui em 1 Reis, capítulo 19, no versículo de número 4, diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias, de uma certa forma, ele vivia debaixo de um estigma de comparação, amado. Ele se cobrava, ele colocou na vida dele uma meta de não ser igual à geração anterior a dele. Eu não vou ser igual aquele povo desanimado, que negou ao Senhor, que fraquejou, que desistiu, que serviu a outros deuses, que não conseguiu romper dificuldades. Eu não vou ser igual a eles. Ele tinha essa comparação e ele colocou isso como meta na vida dele. Só que essa meta não foi Deus que estipulou para ele. Porque uma coisa eu tenho certeza, amados, que Deus ele não mandou que nós fôssemos cópia, igual em tudo a Jesus, senão nós teríamos que morrer na cruz. Mas nós tínhamos que imitar ele nas ações. Deus ele não quer que você seja igual a uma pessoa, mas ele quer que você seja o melhor que você possa ser. Ele está comparando a vida dele, ele está colocando metas na vida dele. E amados, muitas pessoas elas vivem uma vida boa. Às vezes tem ali um emprego abençoado, tem um casamento abençoado, tem saúde, mas por causa que ela colocou uma meta na vida dela em uma determinada área e não alcança, ela desanima. Quando ela vê que ela não alcançou, ela desanima. Ela começa a pensar que é um derrotado, que é um fracassado, que não deu certo, que fracassou em muita coisa, e não é assim. Porque tem metas que nós colocamos para nós e tem metas que é Deus quem coloca. Mas Deus, ele não nos cobra pelas metas que nós colocamos, mas as metas que nós colocamos e não alcançamos, elas nos desanimam. Ah, eu queria crescer na empresa, ser promovido. Não foi? Espera aí. Não é terra arrasada, não. Você continua sendo um homem de Deus, você continua sendo servo do Senhor, você continua sendo um bom pai, você continua sendo um bom esposo. Mas aquela meta que você estabeleceu para você está te desanimando. Porque você pensa que a mão de Deus não está favorecendo a você. Ah, eu queria ser um grande pregador, mas, poxa, você é um servo de Deus, você faz a obra do Senhor, não aconteceu ainda, mas é uma meta que você colocou. E isso vai te desanimando, igual está desanimando Elias aqui. Ele está triste, ele está desanimado. E amados,
Diz lá em 1 Samuel que muitas pessoas são assim, olha. Diz aqui, olha, deixa marcado aí em 2 Reis, em 1 Samuel, Ana, ela vai estar tão desanimada, porque Ana era uma excelente esposa. Eu imagino que ela cuidava da casa muito bem. Eu imagino que ela não deixava nada faltar. Só que ela colocou uma meta de ser mãe. Só que ela não conseguia gerar. E aí, amados, essa mulher foi ficando triste, mesmo com a Bíblia dizendo que o marido amava ela demais, que tinha olhos para ela, a ponto de quando chegavam para sacrificar a Deus, todo mundo tinha uma porção igual, mas para Ana tinha uma porção excelente. Ela tinha um amor, a ponto dela estar ali desanimada. E diz aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Meus irmãos, em nome de Jesus, Deus ele pensa dessa mesma forma, porque talvez você que está aqui hoje, você está desanimado porque uma bênção que você está esperando tanto ainda não chegou ou não aconteceu na tua vida. Mas Deus ele está usando as mesmas palavras que Eucana usou aqui para falar com você. Por que você está desanimado? Por que você está abatido? Por que você não quer buscar mais a Deus? Será que Jesus não é melhor do que 10 bênçãos na tua vida? Será que ele não é melhor? Ele não entende esse desânimo, igual Eucana não entende. Porque ele está dizendo: por que você está parada, mulher? Eu te amo. Eu te amo. Será que eu não sou melhor para você do que as metas que você mesmo estabeleceu? Aí que muita gente vai ficando desanimada. E as comparações, amados, quando você compara demais, igual Elias está comparando. Aí eu não sou melhor do que a geração passada. Quando você compara, nós podemos nos desanimar. Se você comparar a vida com a de outra pessoa, você fica desanimado. Se você comparar o teu casamento com o de outro, seu casamento vira uma porcaria. Se você comparar a sua saúde com a de um atleta, você vai fraquejar, você vai falar: não, essa pessoa aguenta correr 10 quilômetros, eu não aguento dar uma volta no quarteirão. Você fica desanimado. A comparação, ela faz isso. Só que entenda uma coisa, meu irmão. Nós temos dons diferentes. Nós somos diferentes. Elias, ele está criando uma expectativa que ele vai ficar frustrado nela. Diz aqui, ó, em Provérbios capítulo 13, no versículo de número 12, a palavra do Senhor ela vai dizer aqui, ó, Provérbios 13, versículo 12, a parte A, ele tem a esperança que vai ser melhor que as outras pessoas. Mas diz aqui, ó, Provérbios 13, 12, a esperança que se adia faz adoecer o coração, ou seja, desanima. Aquela esperança, eu vou, e não foi, aí a pessoa ela fica desanimada. Só que, independente da origem do desânimo, nós temos que tomar uma postura para vencer ele. Ele pode vir tanto no momento ruim, como veio na vida de Jó, quanto num momento bom, como aconteceu na vida de Elias também. Mas nós temos que tomar uma postura diante do desânimo. Elias, ele vai fazer tudo que uma pessoa não poderia fazer, e é tudo que o desanimado faz. Olha o que diz em 1 Reis, capítulo 19, no versículo de número 3. Ele começou a desanimar, diz aqui, ó, que ele vai fazer algo que você já deve ter feito também, naquele dia difícil, né? Aquele dia complicado. Diz aqui, ó, 1 Reis 19, versículo 3, quem encontrou, diga graças a Deus.
Diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Olha, Elias estava acompanhado quando ele recebeu a notícia do mensageiro. Ele não estava sozinho, ele estava com o ajudante dele ali. Só que o que ele vai fazer? Ele vai querer ficar sozinho. Fala, não, fica aqui que eu quero ficar só. E o desanimado, ele é assim, ele quer ficar sozinho, ele quer ficar sozinho, ele não quer ouvir as pessoas. E quando uma pessoa se isola, ela não está tomando uma atitude sábia. Toda vez que você está triste, chateado, a pior coisa que você vai fazer é ficar sozinho. Porque diz, amados, em Provérbios 18, deixa marcado aí em 1 Reis, vamos em Provérbios 18. O livro de Provérbios é um livro de bons conselhos. Segue esse, olha. Primeiro é Provérbios 18, versículo 1. Diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu não quero ouvir ninguém. Ninguém fala comigo agora. A pessoa que está sozinha, ela na verdade, ela está sendo egoísta, porque ela mesma não quer ouvir uma direção que possa mudar a vida dela. Na hora do desânimo, amados, você que está aí desanimado, talvez, por causa de alguma coisa que aconteceu na sua vida, nós devemos permitir que cheguem pessoas para nos animar. Não qualquer pessoa, claro, não qualquer pessoa. Você tem que ter ali um nicho na sua vida de pessoas que você confia, que você sabe que pode confiar, que vão te colocar para cima, porque dependendo da situação das pessoas que você conta os seus problemas, ela te coloca mais para baixo. Amém? Ou que eu tô quase desistindo. Então vamos sair, vamos passear, vamos dar um rolê, vamos... Não. Isso não é pessoa para você andar. Você tem que andar com pessoas que te ponham para cima, que querem ver você na presença de Deus. Você tem que ter essas pessoas que vão te aconselhar desta forma. Porque, às vezes, o momento que você segue conselhos de outras pessoas, a pessoa toma um caminho errado na vida. Eu aconselhava uma vez um casal que queria se separar. Um casal não. A mulher queria se separar. Porque o marido, ele era de uma igreja e a mulher era de outra. E essa mulher chegou perto de mim falando, pastor, eu quero me separar. E o meu pastor lá na minha igreja falou que eu posso. Eu falei, aqui nessa igreja ninguém separa assim, não. Aqui é diferente as coisas. Aqui a gente luta. Se me perguntar, se fizer por conta própria, aí é problema seu. Mas aqui a gente luta. E aí a pessoa pegou e falou, não. Aí eu falei, vamos orar aqui, vai dar tudo certo. Passou pouco tempo, o marido dela morreu. E aí ela chegou perto de mim e falou, pastor, muito obrigado por não ter deixado eu desistir, porque senão uma hora dessa eu ia estar no chão, porque eu teria abandonado. Você está entendendo, amado? Tem pessoas que vão te puxar para baixo, mas tem pessoas que te puxam para cima. Amém? E ainda que não apareça uma viva alma nessa terra para te puxar para cima, a mão do Deus Todo-Poderoso, ela estará estendida para você, te levantando, te fortalecendo, para que você vá bem em todas as coisas. Amém? A mão de Deus está te levantando hoje. Amém? Diga para quem está do teu lado, a mão de Deus está te levantando hoje. Está vendo? Então você tem que permitir que tenha pessoas que venham chegar perto de você. Eu falo com as pessoas aqui direto, gente, hoje eu tenho condição de orar por você, maravilha. Mas no dia que eu tiver precisando de oração, eu falo com pessoas, ora pela minha vida, porque tá difícil. Tem que ter essa cumplicidade. Nós, por exemplo, no momento de desânimo, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque é ela que vai nos alimentar, amados. Diz a palavra do Senhor
em 1 Reis, ali no capítulo de número 19, que muitas pessoas às vezes interpretam esse versículo erroneamente e acabam criando um misticismo que não existe. Diz a palavra do Senhor que Elias, ele está ali deitado, desanimado, aí o anjo ele chega perto dele e traz ali, versículo de número 6, 1 Reis 19, versículo de número 6, diz assim: olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou-se segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ou seja, ele está tendo ali um alimento para que ele venha se reerguer, para que ele venha se levantar. E às vezes a gente vê algumas igrejas, né, ministrando Santa Ceia de pão e água, Santa Ceia de fortalecimento. Mas aonde que está isso aqui na Bíblia, amado? Aonde que está? Vai criando um misticismo que não existe. Porque é igual eu já disse aqui uma vez, esse pão aqui, quem está fazendo não é o pastor. Esse pão ele veio do céu. É o anjo que está colocando aquele pão ali na brasa. Essa água não veio, que ele está no deserto. Como é que aquela água veio de onde? Veio da Copasa? Hein? Veio de 1 litro de água mineral? Claro que não. Esse pão ele representa Jesus, o pão que desceu do céu. Essa água representa o Espírito Santo. É eles que nos fortalecem, que nos mantém firmes, que nos mantém de pé dentro da palavra de Deus, que vai nos animando, que vai nos levantando, vai nos conduzindo. Aí fica aquele monte de gente inventando coisas e fazendo com que crie-se esse misticismo que pão e água, amados, dá mais fome. Pega um pão e toma água para você ver. A barriga ela incha, você bate aqui, depois está igual um tambor. E você não está fortalecido coisa nenhuma, costuma dar uma dor de barriga daquelas violentas ainda, uma desinteria. Só que o que nós precisamos fazer é, no momento de dificuldade e de desânimo, nos alimentarmos da palavra do Deus vivo, porque ela nos fortalece para a honra e glória do Senhor. Amém? E nós precisamos vencer o desânimo, porque o reino de Deus, amados, me perdoe, é dias maus, mas você não pode viver a vida desanimado, porque o reino de Deus não tem espaço para os desanimados. Diga, o reino de Deus não tem espaço para os desanimados. Olha só o que diz em Marcos capítulo 8, 34, que o reino de Deus é assim, amado. A pessoa precisa estar em movimento. Quem está desanimado está parado. Diz aqui, Marcos 8, 34, Jesus ele não vai dizer ali para qualquer tipo de pessoa, não. Diz aqui, Marcos 8, 34. Ele vai dizer para a multidão, para os discípulos, para todo mundo ele dá uma ordem. Diz aqui, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo o quê? Se alguém quer entrar aonde ele entrou, não pode estar parado. Tem que estar seguindo ele. Tem que estar caminhando atrás dele. Não pode estar debaixo de um pé de zimbro pedindo a morte. Não pode estar estagnado na vida, não. No reino de Deus, lá na morada celestial, não tem espaço para os desanimados. A gente tem dias de desânimo, mas a gente não pode aceitar o desânimo como algo normal na nossa vida, não, meu irmão.
A gente tem que julgar esse mal para fora. Porque diz aqui que nós temos que segui-lo. Diz aqui, continuando, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ele está dizendo, nós temos que deixar para trás o desânimo, deixar para trás a soberba, deixar para trás a ausência de fé e continuar seguindo. Porque senão o desânimo ele vai trazendo tristezas, ele vai trazendo decepções. E entenda uma coisa, amados, perder a vida aqui não é a vida sendo tirada de nós. Quando você, por exemplo, perde a vida que você tinha, na verdade você não teve a vida arrancada. Você tem que fazer uma entrega. Não pensa que Deus ele fala assim, eu vou arrancar esse vício da tua vida, não. Esse comportamento. Você tem que entregar. É você entregar para Deus. E amados, tem pessoas perdendo a vida tentando salvá-la. Tem pessoas perdendo a vida tentando salvá-la. E o diabo, ele não faz uma pessoa ficar perdida. Na verdade, ele faz uma pessoa ficar achada. Ele não faz uma pessoa se perder. Ele tenta fazer a pessoa se encontrar. Você vai ver, por exemplo, ali, quando Jesus está no deserto e Satanás ele chega. E Jesus está ali, depois de 40 dias, ele teve fome. Satanás, ele não vai até Jesus oferecendo perdição. Ele não está dizendo assim para Jesus, xinga um palavrão aí, desabafa, usa droga, faz isso, bebe mais para esquecer. Ele não está falando, ele não vai oferecer perdição. O que Satanás ele vai falar com Jesus? Faz um pão para você comer. Usa a sua habilidade que você tem para ter as riquezas da terra. Usa a tua autoridade espiritual e dá ordem nos anjos para que eles venham te segurar. Ele não ofereceu perdição, ele ofereceu, abre aspas, salvação para aquela situação que ele estava vivendo. Porque ele sabe que a maneira mais fácil de uma pessoa perder a vida é tentando salvá-la. É quando a pessoa ela tenta se reencontrar, ela dá o jeitinho dela, aí ela vai perdendo a vida dela. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que trabalhar mais e 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 mais. Está perdendo a vida tentando salvar aquilo que tem. Está perdendo dias maravilhosos na presença do Senhor. Está perdendo comunhão com Deus, tentando salvar aquilo que tem. Está perdendo dias com a família que não vão voltar mais. Seu filho, sua filha está crescendo. Você está trabalhando igual um desespero. Não vai voltar mais. Satanás ele sabe que a maneira mais fácil de uma pessoa perder a vida é tentando salvá-la. É se invernando em falsas amizades. Eu vou ter as minhas amizades que eu quero. E as pessoas só afastando a pessoa da presença do Senhor. Aparentemente ela está feliz. Ela se sente viva. Quem morreu ontem se sentia vivo antes de ontem, amados. Ela pensa que está se divertindo. Mas Satanás, ele não vai. Ele sabe que a pessoa, a maneira mais fácil dela perder a vida é tentando achá-la, salvá-la. Porque é mais fácil você falar para uma pessoa que está no fundo do poço vir para a igreja do que uma pessoa que está lá no ápice, amado.
É mais fácil você falar com um desempregado. Ah, o desemprego, o Satanás quem me deu. Mas o desemprego coloca na presença do Senhor. A promoção tira. Ele sabe. E tem pessoas perdendo a vida tentando salvá-la. E eu vou concluir aqui dizendo que você, amados, só consegue salvar a vida quando você sabe entregá-la para Deus. Só quando você sabe entregá-la. Não perca a sua vida tentando salvá-la, não. Mas salve a sua vida sabendo entregá-la. É entregar mesmo a vida para Jesus. Aí, igual assim, a gente fica um pouco repetitivo porque está na época do batismo. Aqui, ó, está até com água aqui, ó, que benção. Quiser batizar agora, eu batizo, hein? Ó, como é que pega no contrapé aí, ó, o cabrito, ó, hein? Amados, mas tem pessoas que vê a água e sai correndo. Parece que é o crente cascão. Não, quer estar na igreja, mas não quer batizar nas águas, não quer morrer, não quer tirar a sujeira do pecado. Ah, não estou preparado, não estou preparado. Mas nunca você vai estar preparado, não, meu irmão. É Deus quem nos prepara. Porque se você tentar se preparar para viver o que Deus tem preparado para você, você nunca vai viver, porque o que Deus tem preparado é muito maior do que você possa imaginar. Amém? Então, em nome de Jesus hoje, se você está desanimado, ah, pastor, eu recebi notícias terríveis, notícias difíceis, não fica triste, não. Vai passar essa fase. O dia mau, ele passa. Você vê que vamos voltar lá para a gente finalizar a mensagem, Efésios 6, versículo 13. Diz aqui, ó, Efésios 6, versículo de número 13. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim, olha, isso me motiva porque tem dia que para nós é muito difícil também. Mas diz aqui, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Em algumas traduções está revestivos de toda a armadura de Deus. Tem alguém que está escrito assim na Bíblia, revestivos? Ali, ó, tem aqui. Revestir, é vestir de novo, é vestir por cima a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau ele vem, mas ele não pode ser mais forte do que o Deus que nós servimos, não. Amém? Ele nos faz resistir o dia mau, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Ele faz tudo isso para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, ou seja, você vai vencer. Profetize isso na vida do teu irmão e diga para ele, você vai vencer, viu? Você vai vencer. Porque está dizendo, porque depois de ter vencido tudo, ou seja, experiências insondáveis, maravilhosas, que você vai olhar para trás, você não vai ver o desânimo mais não, você vai ver o sucesso de estar na presença de Deus, servindo a um Deus vivo, que é a salvação que vem através de Jesus Cristo. Amém? Toda a igreja se coloque de pé. Louvado seja Deus. Mas quem nunca, né? Quem nunca se sentiu desanimado? Você pensava que era só você? Tem muita gente, amados, fazendo igual Elias, pedindo a morte. Feche os seus olhos aí e põe a mão na altura do teu coração. Pedindo a morte. Ah, Deus, eu não sou melhor do que fulano de tal. Ah, para de se comparar, meu irmão. Deus sabe da tua estrutura, Ele sabe quem é você. É igual eu disse na mensagem aqui.
Deus falou com você, porque Ele falou comigo também. A gente prega e ouve. Deus, Ele não quer que você seja igual a alguém. Claro que a gente se inspira em pessoas, no caráter, na conduta, na maneira de agir, de ser, até mesmo de ministrar. Às vezes a gente olha e fala, poxa, aquela pessoa tem tanta coisa boa para oferecer, eu vou extrair alguma coisa dali, eu vou extrair. Mas Deus, Ele não quer que você seja igual a alguém. Ele quer que você seja o melhor que você pode ser. Jesus, Ele disse que nem um copo de água fria fica esquecido. Ele sabe o que cada um é, amados. Ele sabe. E eu não sei se você que está aqui, o desânimo é proveniente de uma queda. Mas, meus irmãos, caiu, levanta. Satanás, ele gosta do chão. Mas o servo de Deus não. Hoje você precisa falar com Deus, Senhor. Porque às vezes a gente se culpa tanto, amados. Nos culpamos tanto por aquilo que nós não conseguimos alcançar como metas. E esquecemos de valorizar a simplicidade da vontade de Deus. Vai ter lugar que infelizmente vão valorizar você pelo dízimo que você der. Infelizmente é uma verdade, não dá para enganar. Vão ter pessoas que vão valorizar você por aquilo que você pode oferecer, por aquilo que você tem. Mas Deus não é assim. Se você não tiver nada, mas entregar a sua vida a Jesus, você passa a ter tudo com Deus, inclusive vida eterna. Quando você todos os dias entrega a sua vida, entrega os seus problemas, Deus ele sempre vai te fortalecer. Deus ele sempre vai estar com você. Não tenta salvar a sua vida perdendo a vida com Deus, não. A vida terrena é passageira. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. É por isso que eu quero fazer uma oração para que nós venhamos ser revestidos da presença de Deus. Mas antes de sermos revestidos, eu queria perguntar aqui, se você hoje está desanimado, não guarda isso para você não vai embora desanimado não. Ô pastor, eu desanimei, sabe com quem? Foi com a igreja, eu não aguento mais. Para mim é tudo igual. Amados, não é tudo igual. Tem muita gente boa pregando a palavra de Deus, viu? É igual... É uma situação que você tem que decidir. Porque Elias, quando ele entrou na caverna, Deus não arrancou ele lá de dentro, não. Ele teve que decidir sair. Ele teve que decidir sair. E aí ele ouviu Deus dizendo, Elias, o que você está fazendo aí dentro? Eu não te mandei estar aí dentro. O que você está fazendo aí? Senhor, mataram seus profetas. Isso aí eu fiquei, não, Elias.
Não foi só você que ficou. 7.000 não se dobraram o joelho. Você não sabe disso por quê? Porque você preferiu se isolar. Pensou que só você tinha problema. Mas tem 7.000 aí, ó, que está matando um leão por dia para me servir, para me adorar. Talvez você pensa que é só você que está com problema, mas não é, amado. Tem pessoas vindo para a igreja a pé, passando às vezes por luta, que precisam, às vezes, ficam até chateadas por precisarem de uma ajuda, mas continuam buscando a Deus. Mas por que você não sabe disso? É porque talvez você preferiu se isolar. Mas hoje Deus está mostrando para você que tem pessoas cansadas, mas caminhando. Passando a prova, mas dando glória a Deus. Passando dificuldades, mas vivendo todos os dias da sua dificuldade as suas maiores experiências com Deus. Hoje você precisa se aproximar de pessoas que te amam. E eu digo para você que aqui nessa igreja, ainda que você tenha chegado aqui hoje pela primeira vez, mas aqui nessa igreja tem pessoas que te amam, que querem te ver de pé. Amém? Pastor, eu estou vivendo um momento muito difícil, muito particular de desânimo na minha vida. Então eu gostaria que você viesse aqui na frente, que eu quero estar orando pela sua vida. Porque hoje é o dia que Deus fez para mudar a sua história. Talvez você está desanimado, pensando em jogar tudo para o alto. Não pensa assim não, meu irmão. Pensa dessa forma não. Não pensa assim não. Mas parece que nada está dando certo. E eu pensei que eu agora ia estar diferente. Tem outras pessoas assim. E é só quando você coloca primeiramente a vida diante do Senhor. Pastor, sinceramente, eu pensei até em tirar a minha vida por esses dias. Não tira a sua própria vida, não. Não pensa que você vai salvar a sua vida tirando ela, não. Vem entregar a sua vida para Jesus, o seu desânimo para Jesus, que Ele vai dar uma vida nova para você. Amém? Pastor, eu preciso. Eu estou desanimado mesmo, eu não estou conseguindo buscar. Eu sinceramente, eu quero ficar deitado, pastor. Eu quero ir numa igreja que tenha sofá, que aí eu deito no sofá dentro da igreja e fico ali dentro. Não tem força para bater palma, não tem força para ouvir a palavra, mas hoje Deus falou com você. Não é para você ficar deitado nesse zimbro, não. É hora de levantar a cabeça. É hora de levantar os olhos ao céu. É hora, meu irmão, de você olhar para Deus, para o Senhor, porque Ele quer mudar a tua vida. Louvado seja Deus por isso. Se você precisa ser levantado hoje, não há ninguém melhor do que Deus para te levantar. Pastor, eu preciso. Então vem aqui na frente agora. Vem aqui na frente agora se ajoelhar diante do Senhor, porque Ele pode te levantar e mudar a tua história no nome de Jesus. Vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão na altura do teu coração, feche os seus olhos. Deus ouviu o seu gemido, o teu sussurro, a tua dor, o seu sofrimento, a sua tristeza, a sua tribulação, as suas lágrimas, a sua incapacidade. Deus ouviu, foi tudo. Deus ouviu as suas metas de vida. E eu vou te dizer uma coisa, e me perdoe, que às vezes Deus ele ouve as minhas metas, e Deus ele ri, porque o que Ele tem preparado para mim é muito melhor, amados, do que eu possa imaginar. Ele tem muito melhor preparado para você. Ele é Senhor,
de todas as coisas, de tudo, 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 é para a honra e glória dele. Deus, ele pode mudar a tua história da noite para o dia, mas se você entregá-la nas mãos dele, é entregar, é uma entrega. E quando você faz isso de todo o coração, aí sabe o que acontece? Aí vem o pão do céu, que está ali numa brasa, torrando, igual Jesus, ele torrou no sol, até as 3 horas da tarde. O pão vivo que desceu do céu, ele se tornou um pão torrado. E vem o Espírito Santo e te fortalece. Fala com Deus aí. Pede perdão para Deus se você não tem tido forças. Peça perdão para Deus, porque nós somos pequenos demais, amados. Oh, rabassuri andaraias. Às vezes coisas pequenas nos envolvem tanto, a ponto de nós esquecermos de tudo o que Deus fez. Eu quero orar por você. Você que está ouvindo essa pregação através do YouTube, você está se sentindo fraco também? Está nesse marasma aí, levanta desse sofá aí, dessa cama. Sai desse banheiro que você está trancado aí dentro. E vem se fortalecer em Jesus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Oh Senhor, obrigado Pai. Porque hoje o Senhor tirou toda a estigma de comparação. Hoje o Senhor foi diretamente na causa, Pai, do problema. Meu Deus, o Senhor é o Deus que muda vidas, muda histórias. E aqui diante do teu altar, meu Deus, tem pessoas que se prostram porque precisam do Senhor, porque reconhecem, meu Pai, que sem ti nada poderão fazer. E é por isso, ó Deus, que eu te peço aqui agora, Pai, vem fortalecendo, vem perdoando-nos pelos nossos pecados, falhas, erros. Perdoa-nos, Senhor, e levanta, meu Deus, a nossa vida. Levanta esse homem, levanta essa mulher que sofre com complexo de inferioridade. Meu Deus, levanta essa pessoa, meu Pai, que ouviu coisas que não deveria ouvir, mas as palavras que foram ditas prosperaram de uma forma, mas hoje, meu Deus, o Senhor está dizendo em bom som, em alta voz, que o Senhor é conosco, que o Senhor não nos desamparará, que o Senhor é fiel e não volta atrás nas suas promessas. Então, meu Deus, levanta o teu povo, Senhor, nessa noite. Levanta aquele que estava desanimado, porque, meu Deus, o Senhor é muito melhor do que as suas bênçãos, meu Pai. O Senhor é muito mais completo do que uma bênção individual. Meu Deus, o Senhor é muito melhor. E é por isso que nós nos entregamos para Ti. E quando essa pessoa se levantar, meu Pai, a vida dela estará em Tuas mãos. Assim como o desânimo, como o cansaço, como a depressão, quanto a enfermidade, quanto essas tristezas e tribulações, como essas lágrimas que parecem que não tinham fim, mas hoje chegou ao fim. Porque o Senhor, meu Deus, nos faz mais do que vencedores para a honra e glória do Senhor. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.